Bom, vamos lá, pessoal, falando um pouquinho hoje sobre liberalismo. Para entender o regime liberal, ou sistema liberal, ou liberalismo, precisamos conhecer os antecedentes primeiro. O liberalismo ele surge a partir das revoluções burguesas. E por que o sistema liberal ele surge? Os estados anteriores aos governos liberais, ou aos estados liberais da atualidade, eram chamados estados absolutistas. Aí, como se caracteriza um estado absolutista? É um estado absolutista, uma única pessoa, o rei, ele reúne, ele concentra, ele centraliza as decisões, reúne todos os poderes. Então, em um governo absolutista, o estado ele é organizado na figura do rei, portanto, estado absolutista, onde o rei tem poderes totais. No estado absolutista, por exemplo, a sociedade ela é dividida em classes. E a divisão social por classes, ela é estagnada, estamental, ou seja, não existe troca de camada social. Vamos citar um exemplo aqui. O cidadão ele nasce servo e ele vai morrer servo. Porque o que determina a sua posição social não é a sua competência, a sua criatividade. O que determina a posição social de uma pessoa em um regime absolutista, em um estado absolutista, é o seu nascimento, é a sua herança sanguínea. Da mesma forma, os nobres, né, as elites europeias, o que determinava a sua posição social era o seu nascimento, a sua herança genética, o sangue, o famoso sangue azul, né, muito retratado nos filmes. E as revoluções liberais elas surgem justamente para mudar essa sociedade. O comércio ele começa a crescer no mundo logo após ali, o feudalismo. Aí a gente tem que voltar muito na história para entender. Mas partindo do estado absolutista, o comércio ele começa a crescer no mundo e uma classe começa a ganhar importância. Uma classe que controlava, que participava diretamente das atividades comerciais, que entra para a história como burguesia. O termo, a origem da palavra burgo, né, que era uma cidade na Europa, o morador do burgo era o burguês. Normalmente o burguês se dedicava ao comércio. E com o passar do tempo, o termo burguesia, o burguês, acabou virando sinônimo de riqueza. Mas voltando ao tema. Um estado absolutista, essa camada social, o burguês, o comerciante, ele passa a ter o poder econômico, atenção a isso, ele passa a ter o poder econômico, mas ele não tem o poder político. Por quê? O poder político era determinado pela sua herança sanguínea. Se você era descendente de nobres, sangue azul, você participava das decisões políticas, participava do governo. Se você não era, mesmo tendo dinheiro, mesmo sendo rico, mesmo sendo burguês, você não participava das decisões. As revoluções liberais, as ideias liberais vieram, portanto, para mudar essa situação social. Tivemos a Revolução Francesa, as revoluções de 1830 e 1848, conhecidas também, né, como Primavera dos Povos. Essas revoluções liberais acabaram por derrubar o Estado absolutista, ou os Estados absolutistas, implantando novos modelos de governo, modelos chamados de liberais. Aí, como que seria um Estado liberal na política? Na política, o Estado liberal ele se diferencia do Estado absolutista, principalmente pela ideia do Barão de Montesquieu. Uma frase importante dele. A pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Ela vai abusar. A única forma de evitar isso é o poder controlar o poder. Você conhece isso, faz parte do nosso cotidiano. Segundo o Barão de Montesquieu, o poder deveria ser dividido em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. Cada um desses poderes, nenhum se sobrepõe ao outro, em equilíbrio. E o objetivo era justamente evitar o abuso do poder. Se um poder controla o outro, ele evita abusos. Por exemplo, o Poder Executivo cuida da administração direta, o Poder Legislativo elabora as leis, enquanto o Poder Judiciário julga de acordo com as leis criadas. Cada poder exercendo a sua função específica, a sua função definida. Lembrando, em um governo liberal, portanto, temos
a chamada divisão tripartite dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. Se você analisar a quase totalidade dos países do planeta hoje, eles acabam seguindo o modelo tripartite: executivo, legislativo e judiciário. É lógico, cada país com suas características, porém é o modelo que impera no mundo inteiro. A gente pode considerar que é uma vitória do liberalismo frente aos modelos absolutistas do passado. Ok? Essa é a parte política. Ainda sobre a parte política, quando a gente fala de liberalismo, atualmente a gente tem basicamente 3 sistemas liberais no mundo. O presidencialismo, que é o caso do Brasil, por exemplo, sistema presidencialista, né, cuja figura de maior destaque no governo é o presidente, eleito diretamente pelo povo. Temos também os modelos parlamentaristas, né, onde a população elege deputados e senadores e eles indicam o primeiro-ministro, ou o primeiro-ministro vem do partido que teve mais deputados, mais senadores. E temos também as monarquias atuais, que não são mais monarquias absolutistas. Com a vitória do liberalismo, as monarquias deixaram de ser absolutistas e passaram a ser monarquias parlamentaristas. Na realidade, nas monarquias atuais, o rei poderoso do passado, ele não tem mais poder. O poder de fato mesmo fica na mão do primeiro-ministro e do parlamento, e lógico, do judiciário. O rei passa a ser apenas uma figura que representa o Estado, que simboliza o Estado. Talvez o caso mais conhecido seja da Inglaterra. A Rainha Elizabeth II simboliza o Estado, simboliza a Inglaterra, o Reino Unido, mas ela não tem poder de fato, o poder é do primeiro-ministro. Então essa é uma outra característica liberal. Ainda dentro da política, o Estado liberal ele tem a Constituição. O que é uma Constituição, afinal? A Constituição é o conjunto de leis que determina direitos e deveres para toda a população. Esses direitos e deveres, não é piada, eles devem ser iguais para todos, independente de cor, de credo, independente de qualquer aspecto, de opção religiosa, de opção sexual. O liberalismo ele prevê a igualdade das pessoas perante a lei. Por isso que o símbolo da justiça, por exemplo, é uma mulher de olhos vendados, segurando uma balança de contrapeso. A justiça deve ser cega e ela não pode favorecer ninguém. Isso em teoria, né? Então, um país liberal ele tem a sua Constituição, onde a lei é igual para todos. Pelo menos deveria ser assim. Outra característica importante do liberalismo é em relação aos direitos individuais, direitos básicos. Com a vitória do liberalismo, esses direitos eles devem ser garantidos pelo Estado. O direito à liberdade. Mas qual a liberdade? Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de escolha religiosa, liberdades fundamentais para o ser humano, que a gente chama de direitos básicos. Então o Estado liberal ele deve garantir aos seus cidadãos os seus direitos individuais básicos, ou os direitos básicos, previstos na nossa Constituição, na Constituição brasileira, previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Ou seja, o Estado liberal ele deve garantir os direitos individuais de cada cidadão, pelo menos no papel. Bom, no aspecto econômico, o que prega o liberalismo? Então, uma frase em francês muito famosa: laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar. Esse seria uma espécie de liberalismo, de símbolo, ou de lema, ou de ditado principal do liberalismo. Mas afinal, o que essa frase significa? Segundo o pensamento liberal, o Estado ele não deve interferir diretamente na economia. O Estado ele deve ser apenas regulador, fiscalizador. As atividades econômicas elas devem seguir as regras de mercado. O Estado, portanto, em um sistema liberal, ou segundo o pensamento liberal, ele deve se afastar diretamente das atividades econômicas. O próprio mercado, as próprias atividades econômicas, os contratos particulares entre empresários, entre as pessoas, é que devem se equilibrar com uma menor interferência do Estado. Então, resumindo, o liberalismo ele prevê a diminuição da interferência do Estado na economia.
Então como que a economia deveria funcionar segundo o pensamento liberal? É simples, a gente conhece no dia a dia, de acordo com a chamada lei da oferta e da procura. Acho que sabemos o que é. Por exemplo, o tomate. Quem não lembra dos memes do tomate? Muitos. O tomate é 10 reais. O que explica o tomate a 10 reais? A falta de tomate. Tomate é 2 reais. O que explica isso? A sobra de tomate. Então, dentro do sistema liberal, dentro da chamada lei da oferta e da procura, o preço das mercadorias, o preço das coisas, deve ser determinado pelo próprio mercado, sem interferência direta do governo. Então, o valor do tomate ele vai depender da quantidade de tomate disponível. Se tem produto sobrando, ele é barato. Se tem pouco produto, ele fica caro. É assim que funciona, a gente perceber isso no nosso dia a dia. Isso serve também para a mão de obra. O Brasil atualmente ele tem mais de 20 milhões de desempregados. E quando você tem muita gente desempregada, a tendência é que o valor da mão de obra seja menor. Se você não quiser trabalhar por aquele salário, tem gente querendo trabalhar. A gente sabe que é assim. Então, economicamente falando, é isso. No Estado liberal, o governo ele se afasta das atividades econômicas, pelo menos diretamente. O Estado não tem empresas, ele deixa a economia funcionar de acordo com as leis de mercado. Lei da oferta e da procura. Lembrando, a lei da oferta e da procura ela serve para determinar o preço das coisas. Se tem muito, é barato. Se tem pouco, é caro. Pelo menos é isso que prega o liberalismo. Outra coisa importante, repetindo, né, em relação às questões trabalhistas, aí, salariais. Dentro de um Estado liberal, pelo menos segundo o liberalismo, essas questões trabalhistas devem ser resolvidas entre patrões e empregados. A gente também escuta muito isso por aí. Né? Lembrando que o sistema liberal é o sistema que venceu, foi vitorioso, que acabou predominando no planeta. Mesmo depois que vieram as revoluções socialistas na União Soviética, na Rússia, aqui em Cuba, na China, o liberalismo prevaleceu como sistema econômico mais eficiente, pelo menos acabou prevalecendo no mundo. Bom, outro termo importante em relação ao liberalismo é o chamado neoliberalismo. Novo. Seria o novo liberalismo, o liberalismo atual, ou o liberalismo não é criado lá no século XVIII com uma roupa diferente. É o chamado neoliberalismo. Ele está presente no nosso dia a dia. É o liberalismo atual, o neoliberalismo. A gente pode perceber, por exemplo, em algumas atitudes. Qual que é o objetivo do neoliberalismo, do liberalismo atual? A discussão econômica, né, porque o neoliberalismo ele trata principalmente das questões econômicas em relação ao tamanho do Estado. Estado mínimo, Estado máximo. Estado mínimo, Estado máximo. O que seria o Estado mínimo? O Estado mínimo é o Estado que se afasta das atividades econômicas. Por exemplo, o Brasil ele tinha, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tinha a Telesp. A Telesp era uma empresa do Estado, né, pertencente ao governo, e essa empresa ela foi privatizada. O que significa isso? Ela deixou de pertencer ao Estado e passou para a iniciativa privada. Isso é uma medida neoliberal. Empresas que o governo atuava diretamente, prestava serviço através de empresas, a empresa deixa de pertencer ao governo e passa para a iniciativa privada. Outro exemplo, a Vale do Rio Doce, a nossa maior empresa de mineração. Ela pertencia ao Estado brasileiro, ao governo, e ela foi privatizada também. Uma medida neoliberal. O neoliberalismo, ele é incentivado, é forçado às vezes. Né? O Brasil, na década de 90, precisou pedir empréstimo aos Estados Unidos. E para o Brasil receber esses empréstimos, o Brasil teve que se comprometer a reduzir o tamanho do Estado. O que seria reduzir o tamanho do Estado, portanto? Vender as empresas, ou parte das empresas, né, que o Estado atuava diretamente. Outras empresas foram privatizadas, alguns bancos, inclusive, né, sempre de acordo com a ideia neoliberal, né, por influência internacional, inclusive, né, interesses econômicos de outros países nas empresas brasileiras. Afinal, quem não gostaria de controlar uma empresa de minérios, de ferro, né, que extrai o mineral do solo brasileiro, uma riqueza natural do país? Com certeza, uma atividade muito lucrativa. Então, o neoliberalismo ele prega
a diminuição do tamanho do Estado. O Estado ele deve se afastar das atividades econômicas, por exemplo, vendendo suas empresas. Outras medidas neoliberais em relação à prestação de serviço, por exemplo, a saúde, a educação, esses serviços, né, que hoje são considerados direitos sociais do país, eles podem passar para a iniciativa privada. Então, o que era um direito social prestado pelo Estado, independente da boa ou da má qualidade, passaria a ser um serviço privado. Então as pessoas passariam a pagar por esse serviço. A gente tem um exemplo disso nos Estados Unidos, onde o atendimento à saúde, o acesso à saúde, ele é feito exclusivamente por planos privados. Então as pessoas, para terem atendimento, elas precisam pagar pelo atendimento à saúde nos Estados Unidos. É um exemplo de neoliberalismo. Resumindo, neoliberalismo é a diminuição do tamanho do Estado na economia. O Estado se afasta das atividades econômicas, vendendo empresas, deixando de prestar alguns serviços que passam a ser privados. Um exemplo aqui, né, que dá uma discussão pesada é em relação à Petrobras. A Petrobras é a nossa maior empresa, é uma empresa pública, pelo menos metade, né, porque ela virou uma empresa de capital aberto, vende ações. E a Petrobras ela já quase foi privatizada. Já havia a ideia de privatizar há muito tempo. Lembrando, há um interesse muito grande no petróleo e há um interesse muito grande no petróleo brasileiro, agora com o pré-sal. Então a venda dessa empresa seria uma medida neoliberal, do novo liberalismo. Diminuição do tamanho do Estado. Aí a grande questão, o grande debate é: um Estado mínimo, a quem ele favorece? Favorece as elites ou favorece a população pobre? É isso aí.